Boa noite, amigos e amigas telenautas da TV Diário do Sertão. Está começando nessa noite de terça-feira mais uma edição do seu Interview. Interview que há quase uma semana, né, estávamos fora do ar por alguns problemas, mas estamos de volta e nessa noite promete ser uma entrevista marcante, uma entrevista palpitante, uma entrevista que você vai gostar, com certeza, de assistir, porque nós vamos conhecer, já que o nosso programa se trata de conhecer pessoas, vamos conhecer um pouquinho mais a fundo a nossa querida colega Andréa Coutinho. Andréa que tem uma história em Cajazeiras, que já foi conselheira tutelar, que já foi secretária de Políticas Públicas para Mulheres, que já foi coordenadora do PROCON, que é a sua atividade, acho que chefe, com a atividade como ela mais é lembrada. E hoje nós vamos conversar sobre a vida pessoal, vamos saber um pouco mais sobre a Andréa Coutinho, que está aqui do meu lado. Muito boa noite, Andréa, seja bem-vinda à TV Diário do Sertão. Boa noite a todos. Para mim é um prazer estar aqui com essa equipe, que eu tenho o maior carinho, né? A Pets, a todos aqui que trabalham aqui, né? A Luzia, minha amiga Luzia, você, princesa. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo carinho. Em nome da TV Diário do Sertão e do portal Diário do Sertão, também agradeço pela sua presença, Andréa. E como eu te dizia, vai ser uma conversa tranquila, nós vamos falar sobre um assunto que ninguém fala melhor do que você. Você mesmo, sua história, sua vida. E vamos começar lá atrás com o seu nascimento, com o surgimento de Andréa Coutinho ao mundo. Onde foi que você nasceu, Andréa? Bom, eu nasci em João Pessoa, na década de 74, né? E aí minha mãe engravidou e foi morar lá. Sou filha de mãe solteira e minha mãe foi morar lá em João Pessoa, né? Sua mãe é aqui de Cajazeiras? É de Cajazeiras. E essa... Nossa, uma história interessante. Já a história da Andréa já começa assim, marcante. A sua mãe engravidou aqui em Cajazeiras e se mudou para João Pessoa? Sim. Por quê, Andréa? Na década de 74, uma moça que viesse engravidar, isso era muito chocante. E era uma vergonha para a família, né? Então a minha mãe engravidou, na época o meu genitor engravidou ela e outra, né? Eu tenho uma irmã que tem quase que a minha idade, e ela foi morar na casa de um amigo lá. Então aí quando minha avó descobriu que minha mãe estava grávida, né? Ela foi embora sem que os pais soubessem que estava grávida? Não sabia que ela estava grávida, né? Como ela estava grávida, então ela foi para casa de amigos da família. E escondeu, no caso, a gravidez. Sim. Aí quando a minha avó esteve lá visitando, que viu que ela estava grávida, assim, eu já estava perto de nascer, né? E aí foi que minha avó voltou, e aí eu digo que o meu genitor é importante na minha vida, mas o maior admirador, o meu pai, né, que foi o meu avô, Euclides, a qual eu tenho muito orgulho e procuro seguir os ensinamentos dele de bom caráter, de pessoa justa, de pessoa humilde e amorosa com a família. Então, meu avô não pensou duas vezes. Você vai, traga ela e traga a filha para morar com a gente. Então, você veio morar em Cajazeiras ainda pequena? Sim, logo quando eu nasci, né? Inclusive, quando eu nasci, a minha avó foi porque aí a gente, como minha mãe não estava preparada, a gente não tinha... Quase que quando eu nasci não tinha roupa nenhuma, né? Então a minha avó providenciou tudo e aí minha mãe veio. Então eu sou filha de Cajazeiras, só não fiz nascer, né? Mas o meu amor, minhas raízes é aqui na cidade de Cajazeiras. Então a gente veio e fiquei morando com o meu avô, com minha avó e minha mãe. E foi um pai que foi assim para mim, eu não senti falta do meu genitor não, porque foi um pai maravilhoso e você nunca teve contato com ele, André? Com o meu genitor? Isso. Bom, eu estou fazendo 40 anos agora, procurei fazer contato com ele durante esse tempo todo, durante 4 vezes. Mas as 4 vezes ele não quis contato, né? E aí não adianta a gente insistir. Ele tem a família dele. Mas ele mora por aqui? Não, ele mora em João Pessoa. Ele trabalhou aqui em Cajazeiras no Banco do Brasil. Ele foi bancário aqui na cidade de Cajazeiras. E que hoje é bancário aposentado, advoga na cidade de João Pessoa, tem 2 filhas que eu não conheço, tenho 2 irmãs que eu não conheço, uma trabalha no STJ em Brasília e a outra advoga com ele em João Pessoa, né? Mas aí que Deus abençoe ele, né? Graças a Deus.
esses últimos anos eu venho me trabalhando para superar isso, porque por mais que a gente diga que está preparado para as histórias, né, a gente não está. Então, com a presença do meu avô, eu nunca senti a falta dele, do genitor. Mas aí, quando meu avô faleceu, eu comecei a me questionar e passei a ter uma história mal resolvida na minha vida, né? E graças a Deus eu venho superando. Sua mãe sempre teve uma abertura com você para falar sobre esse assunto? Ela, desde pequena, ela contou toda a história. Olha, filho, eu engravidei muito cedo, engravidei de um cara que infelizmente nós não constituímos família, eu tive que sair. Ela contou isso tudo para você? Sim, ela sempre foi muito aberta e ela sempre colocou que ele sempre foi uma pessoa muito boa. É tanto que muitas vezes a gente... Ela não fez você ter raiva dele? Não, graças a Deus, não. Pelo contrário, eu até não entendi. Muitas vezes eu que entrava numa discussão com ela, por quê? Que esse cara foi bom e esse cara nunca quis saber de mim. Mas graças a Deus eu estou trabalhando, né? Essa história mal resolvida na minha vida. Graças a Deus hoje, antes eu não conseguia pensar nele, chamar nele em genitor e não conseguia dizer da minha palavra, da minha boca que tinha perdoado ele. Hoje eu já consigo, né? Então, assim, mas foi um processo difícil. Logo após a morte do meu avô, eu fiz parte do conselho do idoso aqui na cidade de Cajazeiras, né? E naquela época também eu era diretora do Centro Social Urbano e a gente coordenava um grupo de idosos. E assim, eu me aproximei muito dos idosos ali do bairro das Capoeiras, do bairro da Esperança, e o grupo de Gilvan, que é lá do Pio Décimo. Né? Então a gente promovia um forrozinho e eu estava sempre convivendo com os idosos. E eu via, porque hoje o meu genitor ele deve ter uns 75 anos, né? E aí eu ficava sempre me questionando, poxa, por que é que esses idosos, mais de 100 idosos, me abraçam? Eu sinto que realmente gostam de mim de verdade e o cara que me botou no mundo nunca quis uma aproximação comigo, né? Mas graças a Deus está sendo superado, porque eu tenho que me apegar muito com Deus, agradecer as coisas boas que Deus me deu. Hoje eu entendo que ele é uma pessoa importante na minha vida, coisa que há 2 anos atrás eu não pensava nisso. Hoje se eu não sou importante na vida dele, mas para mim ele é uma pessoa muito importante, né? Porque se não fosse ele, talvez eu não existisse, né? Talvez eu não tivesse a oportunidade de fazer a diferença. Então, foi através dele, né, com a minha mãe, e estou aqui. Se ele não pôde participar da minha infância, mas aí Deus foi tão bom comigo que botou o meu avô, né? Com certeza. André, e a sua mãe, depois de você, teve outros filhos? Você tem irmãos por parte de mãe? Não, a minha mãe, depois dessa gravidez, ela não se relacionou mais com ninguém, né, e eu sou, por parte de mãe, sou filha única. E aí, quando ela voltou, que você disse que os pais dela descobriram a neta e deram o apoio que ela precisava e que você, como bebê, precisava. Como é que foi a questão do sustento? A sua mãe procurou trabalhar ou o seu avô ficou tomando conta de vocês? Bom, no início, se hoje é difícil você conseguir pensão alimentícia, imagine na década de 74, né? Minha mãe trabalhava sim, mas a minha mãe, assim, eu tenho muito dela, né? Só que eu tive a oportunidade de estudar e ela não. Mas a minha mãe, na sabedoria dela, de certa forma, não tendo nenhuma formação, mas a minha mãe sempre foi uma guerreira. Ela sempre foi atrás dos direitos, né? Então ela não se acomodou, ela foi atrás, mesmo ela dando a contribuição dela, tendo o apoio do meu avô, mas ela foi atrás, ela lutou para que eu fosse registrada, né? E aí eu recebia porque era um direito, porque se o camarada bota um filho no mundo, ele não é obrigado a querer, né? A querer ter amor por mim. Obrigado ele não é, né? Mas a obrigação de manter um filho, né, isso aí é uma luta nossa, né? Quem bota um filho no mundo tem que ter responsabilidade com o filho. Então, eu não tive o afeto, eu não tive o carinho, eu não tive a presença dele, eu não tive um momento para a gente sentar e tomar um sorvete junto, mas ele, através da justiça, da luta de minha mãe, né, que procurou, teve o apoio na época do advogado, na época era Joaquim Alencar e doutor Mangueirinha, né, que auxiliaram e graças a Deus ela conseguiu. Até 22 anos, quando eu me casei, foi aí, eu já estava na faculdade, mas aí eu já estava me casando, então aí a gente encerrou, né, porque até 21 anos a pensão foi cortada, tudo bem. Mas aí, nisso aí, ele pode não ter
estado presente, né? Mas através da justiça ele registrou. Eu lembro que eu tinha 14 anos quando foi sancionada uma lei que dava direito ao pai que nunca negou a paternidade e que já mantinha o filho, dava direito que fosse registrado sem que tivesse autorização dele, né? Então, como o processo estava aqui, o juiz da época, esqueci do nome do juiz agora, o promotor era doutor Valberto. Doutor Valberto era uma pessoa que também sempre esteve muito presente nessa luta. E aí ele me chamou e disse, olha minha filha, você vai trazer no seu registro o nome do seu genitor, porque é um direito seu, né? E aquilo para mim foi muito importante. Eu lembro que logo quando saiu essa lei, eu fui a primeira a ser registrada aqui na cidade de Cajazeiras. Então, assim, luta de minha mãe, luta, e é por isso que a gente vem assimilando isso, foi no conselho tutelar, no dia a dia. A gente procura sempre trazer isso que você viveu, né, as vitórias que você teve, a tentar dar forças a quem precisa, a encaminhar, ajudar. As experiências que você adquiriu, que passem para outras pessoas, que você consiga ajudar outras pessoas. Você dizia que é uma história que você ainda tenta superar, mas quem está de fora e vê você falar, percebe que você fala com orgulho da sua história, da história da sua mãe, de uma história que é de luta desde o início. Então, acho que essa história está bem superada, viu, André? Tá. Então, você dizia que os seus avós deram todo o apoio, então acredito que a sua infância foi bem tranquila. Fui criada com os meus tios, né? E aí, as minhas tias também. E assim, uma família humilde, né? Uma família humilde, como toda família. Mas, assim, fui criada com muito amor. Os seus primeiros passos educacionais foram aqui em Cajazeiras? Sim, aqui em Cajazeiras. Agora eu era bem danada. Bem danada. Eu estudei, eu lembro que, acho que no primeiro, na alfabetização, e aí eu passei quase que pelas escolas particulares, tudo de Cajazeiras, e aí como eu era trabalhosa. Espivitada. Era. E minha mãe sempre ia, isso aí ela não sabia conduzir, né? A superproteção de mãe. E muitas vezes ela ia, quando eu chegava em casa que acontecia alguma coisa, que a professora puxava a minha orelha, né? E mãe sempre ia na escola e dizia, filho, o meu não é para bater. E tinha um bate-boca danado e terminava ela me tirando da escola e colocando em outra. De certa forma, isso assim, eu tive um certo atraso nisso, mas eu entendo. Eu entendo era a superproteção de mãe, e talvez também até a minha forma de agir, embora eu estivesse ali no meio da família, com amor, mas eu acredito que deveria ter alguma coisa com, assim, inconscientemente com a figura paterna, de certa forma, né? Porque aí você é criança, você estuda, você... Hoje não, porque nas escolas eles já trabalham as festas, assim, Dia dos Pais, Dia das Mães, eles já têm o cuidado e a preocupação com as famílias, realidade, né, dessas com crianças. Né? E a instituição família hoje que não é mais aquela tradicional, né? Então, Isso. A escola ela já tem uma responsabilidade muito grande com isso. Mas naquela época você via fazer comemoração, Dia do Pai, Dia da Mãe, tinha aquela festinha e muitas vezes você ficava se questionando. Então, talvez fosse uma forma de chamar a atenção, não sei. Você é uma pessoa que trabalha muito com o humano, com o lado humano das pessoas. Você acredita que histórias como a sua, de pais separados, ou histórias onde existe a ausência do pai ou a ausência da mãe, elas denotam numa adolescência ou numa fase adulta mais difícil, elas acarretam problemas para a pessoa, trazem traumas para a pessoa que demoram até a ser cicatrizados, a serem superados? Com certeza. Assim, mas reflete na personalidade da pessoa? Com certeza. É tanto que quem trabalha com educação tem observado isso, né? Como as crianças elas estão mais agitadas, elas estão mais inquietas, né? E isso, você chega... na minha filha de 6 anos, Lala, eu sempre estou indo à escola, né? Porque hora e outra a gente tem um probleminha e eu estou sempre conversando com a professora dela, né? E aí a gente vê que cada criança daquela
tem uma instituição, família diferenciada. Ou é criada com a avó, ou é criada com a tia, ou é criada com o irmão, ou é criada com a mãe ou com o pai, né? Outros têm guarda compartilhada, e isso deixa a cabeça da criança muito confusa. E principalmente quando os pais eles cometem com a criança a alienação parental, né? E isso a gente viveu muito no Conselho Tutelar, e a gente via o quanto isso trazia prejuízos para a criança, né? Então, assim, eu batia muito com alguns pais e não pedia nem desculpa, não, né? De ver pais usando a criança, né? Porque para a criança, o amor da mãe e do pai é igual. Então, se você começa a colocar na cabeça da criança que o pai não presta, né? Que o pai está com uma mulher, e a criança que não entende aquilo, que não é o universo da criança, né? A criança começa a assimilar aquilo. Aí quando vai para o pai, aí o pai fica também fazendo do mesmo jeito, né? Então, isso causa um sofrimento muito grande para a criança, porque a criança ama os dois iguais, né? E, de certa forma, depende também, porque existem muitos casais, e aí eu sou divorciada há 14 anos, sou divorciada há 15 anos. Sou divorciada há 15 anos, e aí logo na minha separação, no início, para mim não era fácil conviver o primeiro ano. Porque aí quando você se separa, você ainda tem aquele sentimento pelo outro, você ainda gosta, você ainda tem aquele ciúme, né? E não é fácil, de repente, você ver o cara morando em outra casa, ou se já constitui outra família. Mas depois de um ano eu superei. Mas quando eu tomei a decisão, que não foi assim de uma hora para outra, a gente teve umas 3 separações, e depois a gente separou e foi proposto o casamento moderno, ele no canto dele e eu no meu. A gente tentou de todas as formas de viver... Para que desse certo. Que desse certo, né? Mas aí teve um momento que a gente viu que não dava. E aí eu lembro que eu perguntei à minha filha, né? Entre uma discussão entre eu e o meu ex-esposo, porque eu era uma pessoa muito possessiva, né? E aí eu queria controlar a vida, os segundos, os minutos, e ninguém hoje em dia é obrigado a viver assim, né? As pessoas têm sua liberdade. Infelizmente eu tive que sofrer para poder entender isso, que ninguém é de ninguém, e a gente tem que respeitar o limite do outro. Então, em uma discussão minha com ele, eu lembro da minha filha, na época ela tinha o quê? Uns 3 anos, e a outra deveria ter quase 1 ano e 2 meses. E eu discutindo, a pequena de 3 anos estava acalentando a pequenininha que estava chorando, né? Então Deus naquele momento me deu assim... Te tocou. Quando eu olhei, eu disse, não, peraí. Tá errado. Isso aqui não tá dando não, né? Aí foi onde a gente resolveu que cada um ia. Chamei minha filha mais velha, eu disse, olha, você quer que papai venha aqui, papai more aqui com mamãe, e a gente fique discutindo, ou você quer que papai more lá na casinha dele, venha todo dia aqui lhe buscar, sem papai e mamãe discutir? Ela não pensou 2 vezes. Eu quero que papai more lá sem a gente discutir, né? E eu lembro que na primeira vez que ele sempre foi muito presente, sempre estava próximo, e ainda hoje está sempre próximo das meninas. Eu lembro que ela ficou meio assim, sem querer ir. E eu disse, olha, você vá passear com seu pai, porque eu nunca tive o meu pai na minha porta, vindo me buscar para tomar um sorvete ou para passear. Então, isso é importante, o seu pai vem. Então, assim, tudo na vida tem uma aprovação. Eu acho que isso também, a ausência do meu genitor na minha vida, veio servir também para que eu tivesse essa maturidade, essa valorização pela figura paterna com as minhas filhas. E graças a Deus a gente se dá muito bem, as meninas entenderam, né? Então, o casal ele tem que ter muito cuidado. Ele tem que colocar a paixão, o amor, o orgulho, né? Muitas vezes a traição que acontece, né? Então você tem que parar ali e ver que a criança ela não pediu para nascer. Ela é pura, ela é inocente de tudo. Então tem que parar os dois e tentar resolver da melhor forma possível para que aquela criança ela não venha a ser uma adulta agressiva, uma criança rebelde, né? Então a responsabilidade é muito grande. Eu tenho batido sempre nessa questão com algumas pessoas, tanto lá no Conselho Tutelar, quando Deus me deu a oportunidade de estar, como também no Conselho do Idoso, né? E também na Secretaria da Mulher, que a gente se deparava com algumas situações e a gente via que muitas vezes eles ficavam ali, com opinião, com orgulho, um denigrindo o outro, e em nenhum momento pensavam nas crianças. Então, é preciso que se tenha muita responsabilidade. Lá no PROCON, que funciona dentro da Defensoria Pública, a gente vê todos os dias
Quantas mulheres chegam ali com um bebezinho no colo, com outra criancinha puxando, às vezes muito estressada. Aí você dá entrada numa ação. Muitas vezes o benefício é um valor de R$70, sabe? Que não tem como uma mulher daquela manter. Uma cidade que não tem, a gente não tem empresa aqui para oferecer trabalho. Então, assim, tem que pensar muito. Eu tenho conversado, eu estou dando uma aula no Senac para a turma do Projovem. Né? E eu converso com eles, olha, vocês procurem muito, ter muita responsabilidade, porque não é fácil botar um filho no mundo, né? Mas tem que ter responsabilidade. Então é isso. É isso, e você que nos acompanha também pode me ajudar a entrevistar a Andréia Coutinho, que está aqui com a gente hoje, através do Twitter, @Diário do Sertão, também do Facebook Diário do Sertão, e também na nossa página, aí logo abaixo da tela, você vai ver um espaço, você pode escrever o seu recado, nos enviar, que a sua pergunta vai ser feita aqui para a Andréia, ok? Vamos fazer um intervalo rapidinho, que a gente ainda tem muita coisa para conversar, não sai daí. Bom é comprar economizando. Venha para o Lojão Rio do Peixe e leve mais pagando menos. Samsung Galaxy Windows de R$ 999 por R$ 899 em 10 vezes de R$ 89,90 sem juros. Roupeiro Gênova 12 vezes de R$ 43,90. Cama Box Casal Promolas somente 12 vezes de R$ 69,90. Ferro a vapor por apenas R$ 29,90. No Lojão é assim, você leva mais pagando menos. Lojão Rio do Peixe, prazer em realizar seus sonhos. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. TV Diário do Sertão. De Souza para o mundo. De segunda a sexta, você acompanha os fatos mais importantes do dia no Sertão Alerta. Notícias policiais, informações políticas e matérias que mexem com seu cotidiano, você vê no Sertão Alerta com Ângelo Lima. A partir das 5 da tarde na TV Diário do Sertão, a sua TV online. Santa Terezinha possui o mais preciso centro de tomografia da região, com novo equipamento de última geração. Veja as melhores razões para você fazer a sua tomografia no Hospital Santa Terezinha. Tomografia 24 horas por dia, inclusive sábados, domingos e feriados. Todo o suporte hospitalar à sua disposição. Exames em crianças com anestesia. Acesso rápido da ambulância. Exame mais rápido pelo sistema helicoidal. É no Hospital Santa Terezinha. Para emergência, telefone 3522-1777 e marcação de exames 3522-4773. Centro de Tomografia do Hospital Santa Terezinha. A sua referência em exames de tomografia. River, a sua concessionária Volkswagen de Cajazeiras e região acelera com uma grande promoção de peças e serviços. Na troca de óleo, a mão de obra é totalmente grátis. Na compra de peças acima de R$100, você ganha um cupom para concorrer no 31 de março ao sorteio de um som automotivo com kit de alto-falantes e mais um alarme de segurança. River, toda a linha Volkswagen com 3 anos de garantia. BR 230 em frente ao Clube Campestre. Telefone 3531-7300. A moda chegou em Cajazeiras de um jeito que você nunca viu. Cheia de charme, maior estilo com menor preço. As melhores marcas do mundo por preços inacreditáveis. Biotipo, Mux, Rock Blue, Darlu. Marcas que inspiram e esperam você na loja Cheia de Charme, onde a moda chega primeiro. Agora Cajazeiras já sabe onde tem os lançamentos da moda. Cheia de Charme, na rua Padre Manuel Mariano, número 80. Cheia de Charme, moda masculina e feminina. Cheia de Charme, moda para todos os gostos. Agora, no consultório do Dr. Oscar Sobral, você tem o mais moderno aparelho de ultrassonografia do segmento, que permite fazer ultrassom de alta resolução, colorida em 4D, melhorando assim os diagnósticos, que são essenciais para um bom resultado do exame. Então, marque agora sua consulta pelos telefones 3531-6915 e 9677-0066. Dr. Oscar Sobral, atendendo por hora marcada no Centro Médico Sabino Rolim, por trás do Banco do Nordeste. Dr. Oscar Sobral, o médico das buchudinhas.
Por que esperar mais? Vá para a Dical Fiat e já saia com seu carro 0 km na hora. A Dical mantém as condições especiais e taxa de financiamento com toda a linha Fiat a partir de 99% ao mês. E você ainda compra seu Fiat Zero com IPI reduzido. Passe na Dical, faça um test drive e se surpreenda. E atenção, você que vai viajar, não deixe de fazer a revisão no seu Fiat. Agende sua revisão e confira os preços e condições especiais na Dical. Dical Fiat. Prazer em atender bem. Cajazeiras e Souza na Paraíba e Pau dos Ferros no Rio Grande do Norte. Volta às aulas com qualidade e variedade é na Leia Livraria e Magazine, onde você encontra todo o material escolar que seu filho precisa. São centenas de modelos de pastas, mochilas, lancheiras, estojos, canetas, jogos, cadernos e livro dos colégios de Cajazeiras e região. E mais, na Leia, você encontra preços baixos de verdade com super desconto para compras à vista ou parcelado em até 8 vezes. E você também pode utilizar os cartões Visa, Master e Hiper. Aprenda essa lição. Volta às aulas com preço baixo, prazo, qualidade e variedade é na Leia Livraria e Magazine. Não se preocupe com horário. Se precisar, pode contar com Central Lab. Em Cajazeiras, estamos funcionando com atendimento 24 horas para a realização de exames laboratoriais. Tudo isso com instalações modernas e grande infraestrutura, dando agilidade nas análises e entrega dos resultados, garantindo laudos confiáveis e com a qualidade que você já conhece. Central Lab Cajazeiras, agora 24 horas com você. 8832-2211 e 9828-1111. De volta com o seu interview nessa noite de terça-feira, conversando com a Andréa Coutinho. Lembrando que daqui a pouco, direto de Souza, tem o Frente a Frente com o nosso amigo Jackson Queiroga, que hoje entrevista o vereador Romero Sá. Ele que é vereador de São José da Lagoa Tapada, ali na região de Souza. Entrevista, como sempre, palpitante, entrevista polêmica, nota 10, nota 0, a diversos assuntos. Você vai gostar de ver, mas só depois que eu terminar de conversar com a Andréa Coutinho, que está aqui comigo, e me contava sobre a história do casório. Casou muito jovem, 21, 22 anos, 22. Não foi? Já fazia faculdade nessa época. Faculdade de quê, Andréa? Fazia História. Você se graduou em História? Sim. Chegou a se graduar em História. Sim. E quando estava no Conselho do Idoso, eu fiz especialização em Gerontologia Social. Quer dizer que quando você fazia História, você já trabalhava nessa questão social, essa questão do Conselho do Idoso? Não, quando eu fazia História, não. Foi logo quando eu casei, né? O Conselho do Idoso foi em 2005. Aí eu já tinha saído da faculdade. Foi o seu primeiro emprego? Não, meu primeiro emprego foi no colégio comercial, com 19 anos. O que você fazia lá? Eu era inspetora. Inspetora? Inspetora. E depois disso veio o conselho ainda? Não, aí fiquei como inspetora, depois fui para a secretaria e trabalhei 14 anos no colégio comercial. Nossa. Aí depois eu fui para a direção do Centro Social Urbano. Né? E lá eu passei, eu acho que 2 anos, 3 anos no Centro Social Urbano. E lá a gente desenvolveu vários trabalhos com a comunidade. No Centro Social Urbano? Sim. Em que consiste o Centro Social Urbano? Você pode dar uma explicaçãozinha pra gente? Bom, o Centro Social Urbano, lá a gente desenvolvia um projeto, que era o projeto Ver com Arte, né? Lá também tem o Programa Cidadão, onde é emitido cédulas de identidade, carteira de trabalho naquela época, né? Tem um grupo de idosas também, que é o São Vicente de Paula, o grupo de mães Santa Luzia, o grupo Santa Luzia. São uma série de coisas dentro de um mesmo grupo. Sim, o centro ele atende ao pessoal ali da Agrovila, do bairro São Francisco, bairro da Esperança e Capoeira. Né? Então é um órgão do governo do estado e que naquela época desempenhava essas funções. E lá, naquela época, a gente fez um projeto, que era o projeto Ver com Arte, com o professor Marcondes, em parceria também com a UFCG, com a Escola Técnica. Na época a diretora era Fátima Cartacho, e aí com alguns comerciantes a gente desenvolveu um trabalho legal. Eu coordenava também junto com o professor Erivan e o professor Naldinho a Guri Batuque, onde as crianças tocavam em litros, e aí foi um trabalho assim muito importante na minha vida. Guri Batuque? Guri Batuque é um projeto
né, da universidade, da UFCG aqui da cidade de Cajazeiras, que era coordenado pelo professor Erivan, era o maestro Erivan, quem era o coordenador, e a gente estendeu esse projeto até o Centro Social Urbano. E era assim, era um trabalho lindo. Cada vez que eu levava aquelas crianças, tiravam elas lá do espaço dela, daquela vida ali, à margem da nossa sociedade, e que eu levava ela para os eventos aqui na cidade, né? A gente via, assim, nascer uma esperança naquelas crianças. E quem assistisse aqueles meninos tocando ficava emocionado, porque o piano era feito de litros, né, com canos, e ali tinha um som maravilhoso, lindo. Então, assim, era um projeto lindo, que infelizmente a gente não deu mais continuidade. Quando eu saí do centro social, o professor Erivan também viajou e infelizmente acabou. Mas foi muito importante o trabalho lá no centro social. A gente fez muita amizade com o pessoal lá. E foi lá do comercial do centro social urbano, né? É isso. Foi lá quando eu saí do centro social, foi onde eu entrei para o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar. André, antes de você continuar, deixa eu dar só um recado. Gente, quinta-feira da semana passada, vocês assistiram à estreia do debate Censura Livre. Certo? Então eu quero lembrar para vocês que quinta-feira dessa semana o debate Censura Livre com Peterson Santos, Jarismar Pereira, J. França, Eutinho Rodrigues vai entrevistar o ex-prefeito de Campina Grande, pré-candidato a governo do estado, Veneziano Vital. E, além disso, fique sempre com a gente tem também a programação diária. Todos os dias tem o Ângelo Lima, à frente do Sertão Alerta, das 17 às 18 horas, antes do nosso programa. E você não perde por ficar sempre com a gente aqui na TV Diário do Sertão. Andréia, Centro Social Urbano e depois Conselho Tutelar. Como é que foi a sua entrada no Conselho Tutelar? Bom, aí quando eu estava trabalhando lá, que a gente desenvolvia aquele projeto, então você já tinha um reconhecimento por parte da comunidade ali do bairro São Francisco, do bairro Esperança Capoeira, inclusive de onde hoje eu tenho grandes amigas, pessoas queridas minhas. Então, dali foi onde já saiu o desejo e a vontade daquela comunidade ali em me apoiar. Mas não foi fácil, não. Para mim, nada foi fácil. Mas Jesus, ele sempre me dá prova de amor. Assim, quando é na última hora, ele diz, filha, isso aqui é teu, né? E aí eu fui ser candidata, né? Foi formada uma chapa, né? Na época, era até o professor Zé Antônio, que era secretário de promoção social. Então tinha uma chapa que foi feita através do pessoal que já desenvolvia um trabalho, e uma outra chapa, que foi a chapa que entrou Jucinélio não, era Maria Calado, tinha Edna, né, e outras pessoas. Então essas duas chapas, eu tentei entrar em uma chapa, né, e Zé Filho dizia, olha André, essa chapa já fechou e não tem como, não tem nada, eu vou só. Né? E aí eu comecei com a auxiliadora, uma grande amiga minha que trabalhou comigo no Centro Social Urbano, comecei com ela, comecei a fazer visita, e teve um certo momento em que ela disse, Andréa, não vai dar tempo, Andréa, tu tá vendo que tu sozinha, como é que a gente vai andar a cidade toda para pedir voto para tu? Isso eu lembro que eu estava lá no Pio 10º, era na faixa de umas 11h40. E aí eu sempre gostei muito de conversar, né? Ela dizia que eu conversava demais. E eu disse, tenha calma, que Deus vai dar tempo para tudo. Aí, imediato, saiu uma extra, né? Que a eleição do Conselho Tutelar, que seria para o domingo, teria sido adiado, né? Devido a alguns candidatos não estarem com a documentação correta para concorrer ao cargo. Eu disse, eu não disse a você que Deus dá tempo para tudo. Aí ela, a auxiliadora é uma pessoa muito espirituosa, muito alegre. Ela disse, fala mulher, bem que tu disse, pois não é que Deus deu tempo? Eu digo, se tiver que ser, está escrito, ninguém tira. Então, Zé Filho, que havia dito que não tinha vaga, porque essa chapa já tinha sido fechada, o próprio Zé Filho me liga no sábado à tarde, me convidando para fazer parte da chapa, né? E dessa chapa, a única pessoa que entrou fui eu.
Olha aí. Né? Então eu digo, Deus tinha uma missão para mim no Conselho Tutelar. Então assim, foi um trabalho, a gente pode dizer, doloroso, porque a gente vê muita tristeza, muita coisa ruim sendo feita com a criança, né? Desumano, mas assim, para mim foi uma história da minha vida que me fortaleceu, né? Que não passou, porque ninguém mexa com criança perto de mim, não. Né? E lá a gente aprende, a gente se deu, aquela equipe que foi eleita naquela época, tinha muito compromisso. Né? A gente era muito doado ao trabalho. É tanto que, hora por outra, a gente encontra com alguém da polícia, que a gente sempre estava atento, né? Não tinha hora do dia nem da noite. Às vezes a polícia ia buscar a gente, e eu era a única mulher, né, do conselho, e muitas vezes eram situações em que precisava ter uma mulher presente para acompanhar. Né? E a gente estava sempre à disposição. Um trabalho muito, muito bonito. É o trabalho do conselheiro tutelar. Importante. Andréia, agora sabendo um pouco mais da sua vida, adentrando um pouco mais na sua história, nós conseguimos entender um pouco da força que você esbanja. E aí não sou eu quem estou dizendo isso, acho que Cajazeiras inteira conhece. Você é uma pessoa que não tem medo de chegar e falar. Você diz a verdade, doa a quem doer. Você é uma pessoa bem impulsiva com relação a isso. Acredito eu que trabalhando no Conselho Tutelar, como você falou, foi uma dificuldade para entrar, porque nós sabemos que até nesse ponto existem interesses políticos, até dentro do Conselho Tutelar isso existe. E você me contava que foi difícil entrar, e eu quero saber depois que você chegou lá. Fora o trabalho que é um trabalho árduo, porque fica-se sabendo de muita coisa que está vendada, os olhos da sociedade estão vendados com relação a isso. Mas eu quero saber se você se meteu em muita confusão, se você foi lá, deu a cara para bater. Eu acredito que isso deve ter acontecido. Se isso chegou a trazer algum malefício para a sua vida social, para a sua vida pessoal, se você chegou a ser ameaçada por pais, por, sei lá, quem quer que seja, se isso trouxe muita bagunça para a sua vida pessoal. Bom, bagunça não, porque como eu lhe disse, né? Se Deus preparou tudo aquilo para mim, eu costumo dizer, quem dirige minha vida é Ele. Então, se Ele me colocou lá, porque Ele sabia que eu tinha uma missão, né? Então, assim, não é dizer a verdade, doa quem doer. Mas a gente, estando na missão, estando com o compromisso, e principalmente você estando ali com a responsabilidade que você tem enquanto conselheira, ou quanto coordenadora do PROCON, ou quanto secretária da mulher, poxa, eu estou recebendo dinheiro do povo. Então, para mim, só cabe eu fazer aquele papel ali, se for de conselheiro tutelar, o meu papel lá é defender a criança e o adolescente. Está lá no regimento do Conselho Tutelar. Então, não tinha porquê, para você não ter que estar batendo, você não, assim, muitas vezes você ter que defender uma coisa que não era aquilo ali. Não é fácil. Não é fácil porque, como você sabe, é aqui em Cajazeiras, é na Paraíba, é no nosso Brasil, né? Realmente, essas questões políticas, elas existem. É tanto que a gente tem um exemplo aí de um prefeito que foi preso, né? Que até o conselho do STJ esteve lá. No norte, né? Do país. E a OEA denunciou, né? Porque a justiça lá do estado, ela estava, de certa forma, abafando aqueles processos, né? Então, isso gera impunidade, isso gera revolta, deixa o povo desacreditado. Então, assim, eu tive dificuldade, porque, de certa forma, e foram casos e casos diferentes, né? A gente acompanhou muito a questão do caso dos meninos na época, que era Chupetinha, Rato, Danilo. A chacina que eu... Sim, essa chacina, ela vem antes, né? Ela vem antes do Conselho Tutelar. E aí, esses meninos, inclusive Rato foi assassinado dentro do presídio, então a gente tinha depoimento desses meninos, né? Então, depoimentos assim que deixam a gente chocada com cada depoimento daqueles meninos. Depoimentos então, de ameaças? De ameaças, né? De torturas. Então, a gente convive e a gente passa a ser a luz e a confiança e a força
que aquela pessoa que está ali tem na gente. Mas você via colegas se calarem, colegas do Conselho Tutelar? Você achava que você era a única que tinha coragem de bater de frente? Ou pelo menos uma das únicas? Você via colega calar? Aquela equipe do Conselho Tutelar era uma equipe muito comprometida, né? Era uma equipe muito comprometida. Mas a gente tinha algumas situações, né? Já no finalzinho a gente teve alguns atritos, aconteceram coisas assim, dentro do próprio Conselho, que me levou, assim, muitas vezes a me sentir só, né? A me sentir só. Talvez por conta de pressões externas, né? Então, se não existir um trabalho articulado, se lá no Ministério Público a gente não tiver uma pessoa, o representante que esteja lá, não esteja comprometido em receber o Conselho Tutelar, se o serviço público, né, se a gestão pública também não tiver articulado, não tiver organizado, e o Poder Judiciário também, né, aí a coisa não anda. E você faz sua parte. Eu posso dizer hoje que saí do Conselho Tutelar com o dever cumprido. Honrei a defesa da criança e do adolescente na cidade de Cajazeiras. Fiz até o último dia. Lembro que o último dia foi bem polêmico assim para mim. Que eu estava na delegacia e Danilinho estava lá e o delegado queria que eu recebesse Danilinho. Eu disse, não recebo. Porque ele não queria fazer o procedimento, ele não queria dar encaminhamento ao inquérito. Danilinho chegou no colégio Dom Moisés Coelho e lá ameaçou um adolescente de morte. Então a polícia pegou ele e deixou na delegacia. O delegado não deu continuidade, não queria dar continuidade, chamou o Conselho Tutelar. Olha, senhora, a senhora assina aqui, que é para eu poder liberar esse menino. Não tem como deixar esse menino aqui. Eu disse, não assino. Isso, eu vou lhe prender por prevaricação e vou botar o doutor Luiz Humberto como testemunha. Eu disse, faça isso. Agora você faça agora. Porque hoje é o meu último dia de conselheira tutelar, mas você vai se arrepender para o resto de sua vida. Né? Porque ali estava sendo o meu último dia como conselheira tutelar. Mas como defensora dos direitos humanos, isso aí ninguém ia me tirar. Né? Então o que ele estava fazendo, eu não poderia receber Danilinho, porque eu não podia levar Danilinho para minha casa. É uma posição em que se recebe ameaças, Andréia? Sim. Então, naquela situação, ele ligou para a promotora. E a promotora disse, o senhor deixe o menino aí, amanhã vá na escola, procure pegar o nome das testemunhas, feche o inquérito e venha para conversar comigo e traga o menino. Quer dizer, que desde a primeira vez a gente sentia dificuldade, porque o Conselho Tutelar a polícia fazia o papel dela, junto com o Conselho Tutelar, e quando a gente chegava lá na delegacia, o procedimento não era dado continuidade, né? Então a gente ficava sempre como se fosse para-choque naquela situação e não dava continuidade. Mas é isso, de ter, né, não é fácil, enquanto, de certa forma, ainda é uma vergonha, a política do nosso país, ela ainda é influente, ela ainda influencia muita coisa, né? Mas eu acredito muito que isso está mudando e que isso vai mudar. Porque se eu não acreditar nisso, não adianta eu estar aqui defendendo, né? E não é fácil. Existem pessoas que, de certa forma, baixam a cabeça, são temerosas, né? Mas a gente tem que pedir forças a Deus. E quem realmente for para defender a criança e o adolescente, tem um compromisso. E que a sociedade, se não tiver ali, naquela função pública, ou do Conselho Tutelar, ou qualquer outra função pública que você esteja, então é pedir para tirar, gente. É pedir para tirar, porque é muito bom a gente chegar no final do mês e a gente receber o dinheiro da gente. Isso é muito bom. Né? Então fazer realmente o seu papel, né? Mas aí assim, eu, graças a Deus, sempre pedi forças a Deus, sempre que entrei na defesa, na função dos trabalhos que eu passei, eu sempre faço também com muita coerência, com muito respeito, né? E a gente pode dizer a verdade, a gente pode praticar o trabalho numa conduta limpa, né? Sem precisar a gente agredir ninguém. Andréia, o nosso tempo está correndo e eu ainda quero falar com você sobre o PROCON, que é um órgão onde você ainda está, mas que você esteve coordenadora por quanto tempo? Acho que 2 anos. Esteve coordenadora por 2 anos. E aí, mais uma vez, não sou eu quem estou falando, acho que a população em geral. Inclusive, teve até um vereador que disse que saudade da nossa coordenadora. E aí eu pergunto, você concorda que o PROCON era mais atuante com Andréia Coutinho na direção?
Você discorda dessa questão de que precisa haver um defensor público à frente do PROCON, que poderia ser uma pessoa comum, mas que levasse realmente o PROCON adiante? É porque essa questão administrativa ela é meio complicada, né? Ela é meio complicada. O PROCON e a Defensoria Pública, com a autonomia do PROCON, da Defensoria Pública, isso vem gerando dificuldades no trabalho do PROCON, que eu não vou entrar aqui em detalhes, porque a gente teria que falar muito sobre isso, né? Confesso que, e aí a gente não tem como a gente falar do PROCON e a gente não lembrar de doutora Marli, né? Que fez um trabalho muito importante aqui na cidade de Cajazeiras, né? E confesso que quando fui coordenadora, né, aquela equipe ela era muito atuante, né? Vou dizer, quando passou para a Defensoria Pública, doutor Otávio, ele é muito comprometido. Mas aí, doutor Otávio, ele já tem uma demanda muito grande na Defensoria Pública, como defensor. Que, né? É o atual coordenador. Mas, na verdade, foi muito importante, e é muito importante a gente ter doutor Otávio hoje como coordenador do PROCON, né? Porque aí ele, de certa forma, ele está dando uma força, está dando um apoio. Porque se não fosse o defensor, estaria complicado. Mas aí não tira a sua autonomia de ir lá, de dar ordens, de ir pessoalmente, como você ia muitas vezes no banco, você ia na loja, você ia no supermercado. Não tira um pouco disso? A atuação mesmo do PROCON não ficou meio que escondida depois disso? Bom, é assim, cada coordenador tem a sua forma de trabalhar, né? Então, assim, como fiscal, que hoje sou, e técnica, que a gente trabalha lá todos os dias abrindo reclamação, e também como fiscal, isso não impede que a gente faça o trabalho da gente. E a gente faz e com muito compromisso, né? O trabalho ele é feito. Agora, assim, cada coordenador, cada chefe, cada diretor, ele tem o seu método de trabalho, a sua forma de trabalhar, né? Então, assim, devido também o tempo dele já ser muito dedicado, muito puxado na Defensoria Pública, acredito que, de certa forma, isso vem a deixar o trabalho mais, como é que eu posso dizer, não posso dizer que não é atuante, porque a gente continua aí, né? Mas, assim, não tem essa força que a gente tinha, né? Porque ele está dividido, o defensor ele vai estar sempre dividido na função dele da Defensoria Pública e na do PROCON. E o PROCON ele atende a 16 municípios aqui da região, né? Então, e o número de funcionários sempre foi muito pequeno, né? Sempre teve um número pequeno, reduzido de funcionários. Então isso dificulta. Mas a gente tem uma esperança aí, né, de o PROCON se tornar ou uma autarquia, né, ou passar a ser independente, né? E com tudo isso são coisas que aí o tempo vai dizer, né? Andréa, o seu trabalho no PROCON é tão notável que você deixou a Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres, que você assumiu no início da gestão da prefeita Denise, então foi um ano e 2 meses à frente dessa secretaria, não é isso? Você deixou a secretaria porque precisava abdicar de uma das gestões, né? E eu queria saber se durante o período que você esteve à frente da secretaria, ela respondeu às suas expectativas. Nós sabemos que você tem um espírito revolucionário, que você não é mulher de fazer intermediações ou serviços pequenos, tapeamentos, serviços superficiais. Você gosta de fazer o serviço completo. Te satisfez o período que você ficou à frente da Secretaria da Mulher ou falta muita coisa? Como é que você faz uma análise sobre esse período? Sim, na Secretaria da Mulher, e aí eu tenho que agradecer, né, a doutora Denise por ter me dado essa oportunidade, né, de poder dar minha contribuição como gestão pública na defesa das mulheres, e aí, como sociedade, a gente já tem um trabalho desenvolvido, né? Nós tínhamos uma equipe muito boa, e essa equipe permanece na Secretaria, né? Quanto à decisão de ficar no PROCON, como eu já relatei aqui, que eu comecei a trabalhar no Estado há 19 anos. Então, eu tenho 21 anos no Estado, né? Então, quando vem para decidir, o Tribunal de Contas notifica e pede para você
decidir entre um e o outro, não que a secretaria ela tenha deixado a desejar. Não, porque foi um trabalho muito importante também na minha vida e a gente desenvolveu um trabalho legal, né? E a equipe muito boa. Mas aí a minha preferência pelo PROCON, porque eu estou fazendo o curso de Direito, né? E já tenho essa ligação no Estado há 21 anos, né? E eu não queria quebrar isso, né? Mas vou continuar como presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, não vou abandonar, vou continuar dando a minha contribuição, tanto à sociedade de Cajazeiras como à gestão pública. Jocerlano, como é que está o nosso tempo aí? Está esgotando? Andréia, só para encerrar, eu queria fazer um jogo rápido com você, em que eu vou dizer uma palavra e aí você me diz o que vier à sua mente, de uma forma bem rápida, né? Como o próprio nome diz. João Pessoa. Decepção. Cajazeiras. Muito amor, esperança. Uma palavra para definir a Andréia Coutinho. Forte, força, justiça. Andréia ainda será política? Não. Por quê? Eu acho que eu posso desenvolver a política pública sem estar ligada a nenhuma política partidária. Dá para eu trabalhar pelo povo, pela sociedade, independente de representar um cargo político. Andréia é mais cabeça, mais razão ou mais emoção? Razão. Uma lembrança boa? Meu pai, meu avô. Seu avô. Uma música ou um livro que marcou ou que de alguma forma represente a sua vida? Como é grande o meu amor por você. Roberto Carlos. Sim. Uma mania? Mania? Tem muitas ou não tem nenhuma? Pensou tanto? Tenho. Eu tenho uma mania de justiça. Mania de justiça? É uma mania bem forte, assim como você, não é? Como você se define. Um sonho. Um sonho, ver todas as pessoas respeitando ao próximo, respeitando os direitos uns dos outros. Muito bem, Andréia, dizer que foi um prazer para mim, um prazer para a TV Diário do Sertão finalmente recebê-la no interview, abrir sua vida aqui para mim, para todos os nossos telenautas que nos acompanharam e dizer que volte mais vezes, que a sua história é muito bonita, assim como a sua luta, assim como a sua força de vontade. Só tenho que agradecer essa oportunidade. Um abraço a todos vocês e estou à disposição de vocês. Um abraço também para todos vocês que nos acompanharam. Muito obrigado pela paciência e pela sua audiência. Fiquem agora com o Frente a Frente, Jackson Queiroga, direto de Souza, entrevista o vereador de São José da Lagoa Tapada. Fica aí, não vai perder e a gente se encontra de novo na quinta-feira, se Deus quiser. Até lá!